Sejam todos muito bem-vindos. Pode chegar, pode entrar. Puxa uma cadeira. O campeão voltou. O campeão voltou. Esse é ele. Ele, um homem completo. The one and only. O Foodcast está de volta, o programa mais delicioso da rede mundial de computadores. E ele volta em homenagem A quem? a galera do Foodcast Raiz. É isso. A Tati Nakamura, Rafael de Spirit, Rafael Tonon, Sérgio Clemes, a galera que sempre comentou, a galera que nos acompanhou lá nos primórdios, quando a gente gravava nos estúdios da SPM, né? Menção honrosa, o nosso fundador, Felipe F. Costinha. Costinha. Do número 1, né, que a gente tá. Projeto Blue Eyes de Campo Bom. Exato, não, Nossa, grande Blue Eyes. Sinatra de Campo Bom. Mas, anyway, muitíssimo boa tarde ou boa noite pra todo mundo aqui. Eu fico muito honrado de estar de novo vivendo esse momento tão lindo aqui ao lado das senhoras. Eu até Muito anunciaria bem. vocês, Pois é, né, caso mas- fosse necessário, né? Não era pra dar oi então ainda? Ainda não. Tá. Mas que bom que o senhor já se antecipou. Já me adiantei. Porque hoje... É porque estamos em casa, tá tudo igual, tudo segue igual, entendeu? Exato. Total. Hoje estreando a temporada nova, totalmente reformulado e Lindersen. Cara, tudo maravilhoso, tá? Tipo, assim, ó, como as louças de cerâmica que a gente tem pena de usar, só usa quando tem visita. Pois E então, olha lá. hoje a mesa tá posta com o que há de melhor Carro na novo, nossa cheirinho de carro novo. Cheiro de carro novo. Estofado. Ainda não se... Ó, vai acontecer. Vai acontecer. receba. Mas isso Obrigado, é um papo pai. pro Obrigado a Deus. CarCast, que é um outro programa que eu tenho. Eu sou Lela Zeniol e gentilmente autorizei que estivessem na minha companhia. Olha que pessoa Muito nobre. obrigada, muito obrigada. Altruísta. Diogo Carvalho, que já deu o ar da graça Só um aqui. pouquinho. E a nossa... O teu podcast tem caneca personalizada? Aí que tá. Essa é a diferença. E a nossa Naná, Anaís Vargas, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Tintim aí. Nanazita, quer dar um breve oi, já que o Oi. Diogo fez? Um oi? Olá. Muito que bem, sejam bem-vindos. Então, vocês já perceberam que nessa nova temporada voltamos a ser só nós três. O que não é um Clubista, problema. né? Clubista, né? Era pra ser só eu, mas aí me convenceram e aí eu trouxe esses dois menininhos. Se comportarem bem, permanecerão. Se não, Vamos ver, né? Tá bem. teria que desligá-los. Afinal, né, quando estamos só nós, sobra mais comida. E então sempre é Depende. bom. Depende. Depende, porque o Diogo não- engana. O Diogo vale por 3. Diogo vale A por minha 3. justificativa é que a gente tem mais tempo pra falar. É verdade, é por isso. Mas nós também poderemos ter convidados esporádicos e nós deveremos ter. Tá correto isso? Com certeza. Tá Com correto. certeza. A jornalista tá do teu lado ali. Ela, não, coisa, tá, ela vai tá te, ela corretíssima. vai te A minha te professora corrigir. Pasquale Cipra, neta. E é o seguinte, ó, não é sempre, mas volta e meia pode pintar alguém aqui, tipo uma Paulinha Carosella, uma Ana Maria, que me liga Já. seguido pedindo pra participar. Já Eu não deixo. aconteceu, já tivemos Né? convidados de honra nesse Verdade, programa muita aqui. gente bacana já passou por aqui. Roberto Sodbrack, seguidamente Não, Verdade. inclusive pessoas que... Olha o tamanho da nossa humildade. Quem fala que é humilde já deixa de ser, né? Exato. Porque quanto hétero não precisa Não, ficar e o falando. roteiro tá me sacaneando aqui, porque é tipo assim, eles querem que a gente diz que vai convidar pessoas, mas ninguém que ofusque o meu brilho. Ah, sim, exatamente. Beleza? Não, e acontece, nós temos a sorte de, neste programa aqui, contar com a audiência mais qualificada do lifestyle gastronômico. Então, muitas vezes, os chefes, grandes cozinheiros, são ouvintes. E aí diz Verdade. assim, e aí comentam, nos marcam, e dizem assim, opa, vamos chamar então, pra dar uma palavrinha rápida. Olha o tamanho da nossa verdade. generosidade. É verdade. Né? Na temporada anterior, a gente estava mais rígidos, né? Até mesmo em função da pandemia, a gente teve que muito fazer conteúdo separado, com algumas restrições. A gente ainda tem algumas regrinhas, mas agora o gerente enlouqueceu, não tem regra nenhuma e tudo pode acontecer, sempre lembrando de permanecer de roupa. Muito importante. Muito importante não tirar a roupa. Algumas das novidades são que agora a gente terá 1 ou 2 temas gastronômicos amplos e atemporais. E isso para que as pessoas, a gente favoreça o hábito de consumo delas neste programa, que é ouvir os programas na ordem que bem entender. Exatamente. E aí volta e meia as pessoas maratonam o Foodcast, e aí pra que a gente não fale sobre coisas que tem uns momentos certos pra acontecer, depois elas caducam, né, como diz meu pai. Isso. O cara pode ficar à vontade e as pessoas se sentem
parte desta conversa aqui, né? Que é uma conversa que é uma grande mesa de bar, na verdade. E hoje um dos nossos assuntos é comida de rua em bairros gastronômicos pelo mundo, com o objetivo de gerar mais debate ainda sobre esse tema que é muito relevante. Gerar debate, a gente vai querer saber depois a opinião de quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Então, por favor, comentem, compartilhem. Fiquem à vontade. Exatamente. E por fim, né, para amarrar essa história toda... Comida de rua, então, primeiro assunto, né? Isso, a gente vai falar sobre comida de rua e bairros gastronômicos pelo mundo. Então já vão aquecendo aí os motorzinhos de vocês, que eu quero saber o que os senhores pensam e agregam sobre este assunto. Quer que eu contextualize? Já vou querer. E no final, tá, a gente vai fazer um apanhado das últimas notícias que impactaram o setor gastronômico num quadro bem legal, com assuntos rápidos sobre tudo que está acontecendo. É o famoso resumão. O resumão é o Zé Moleza da gastronomia. E agora sim, seu Diogo, eu vou deixar o senhor falar, porque o senhor quase não fala. E eu sei que tá ansioso, eu vejo as brotoejas aqui, ó. Se coçando, tá já tava te interrompendo aqui. Contextualize, por favor, este primeiro tema, este tema central do nosso papo de hoje, que é comida de rua e bairros gastronômicos pelo mundo tempo. Com toda certeza. Antes, eu só quero informar os queridos ouvintes ou telespecs, tá? Que este maravilhoso episódio aqui, ele conta com o apoio da ABF Developments, tá? Grande parceira, passo na frente quase todos os dias ao deixar meu filho no colégio, e eu digo assim, um dia eu vou morar aqui num negócio deles. Não sei quanto tempo vai demorar, espero que não demore tanto assim, porque se chegar esse momento, é bom pra senhora. Porque significa que a senhora também chegou lá. Se estiver bem, eu cheguei também. Então pronto, que é famoso choveu aqui, respinga aí, né, é bom cara? pra gente, que daí vai fazer, né, um jantar. Respinga todo mundo. Exato. Isso eu acho que é um bom presságio pra tudo que a gente tá vivendo aqui. E eu feliz não incomodo ninguém. É verdade. Bem, as pessoas felizes, bem de cabeça, eu desejo aos meus inimigos, não tenho, mas se tivesse, que sejam muito felizes, porque gente feliz não enche o saco. Tá aí. Né? Tá aí, é verdade. Mas, de qualquer forma, a ABF participa ativamente do desenvolvimento imobiliário do sul do Brasil e é responsável pelo 4D Complex House, que é um novo empreendimento com diversas atrações gastronômicas, e aí muito nos interessa, no 4º distrito, que é uma região em Porto Alegre que, olha, velho, vou te falar um negócio. É o nosso Brooklyn, né? Dá pra dizer que é o nosso Brooklyn, né? Dá pra dizer o nosso Meatpacking. O nosso Meatpacking District, exatamente. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. E pra puxar a pauta do dia, eu vou precisar de visto. Porque eu não tenho cidadania como a senhora. Eu uso esta, né? Eu entro direto, assim. Eu não vejo naquela fila enorme na coisa e eu vou passando, assim. Tu vai passando. Nós meros mortais, né? A gente precisa... Cara, vou fazer o quê? Mas não nasci com esses dots. Extracomunitária, não nasci imigrante. com esses dots, Isso não é Eu mérito. vou precisar de visto porque eu vou diretamente pra New York City. Tá? Ai, que bem. É a cidade que nunca dorme, onde parece que todo mundo gosta de musical e as gurias acham que estão vivendo num episódio do Sex and the City. Todo mundo acha que cheguei em Nova York e vou tomar um Cosmopolitan aqui num rooftop no Soho, né? Mas falando sério, tá? A Big Apple, ela dita comportamentos que rapidamente se espalham pelo mundo, e na gastronomia não seria diferente. É verdade. O que acontece lá, o povo já vai se inspirar porque sabe que faz algum sentido, né? Que isso vai repercutir diferente, porque eles ditam tendências. E uma das grandes contribuições nova-iorquinas é a comida de rua. Moradores e turistas com um orçamento contado, né? Eles encontram refeições a partir de $10, que na moeda corrente dá 300 e poucos reais, né? Na cotação de hoje é mais ou menos 2.784 reais. Tu pode comer ou comprar uma moto, né? Pode ser. Em dólar, né? Em barraquinhas de pessoas, de imigrantes que levam a sua cultura e transformam a sua cultura em comida, e aí isso já é uma viagem. Por isso que dizem que Nova York é a cidade mais, né, com grandes influências, porque o povo vai pra lá porque é muito legal morar em Nova York, e aí a gente acaba basicamente dando uma volta ao mundo dentro de uma ilha. E aí, especialmente mexicanos e indianos. E nesses lugares, o lanche ele é servido rapidamente para comer com as mãos. E vou te falar um negócio, tá? Como tá aqui, já todos comentam, já vou abrir esta pauta aqui, dando exemplo aqui, porque a comida de rua, ela tem esse charme específico pra quem não mora lá, né? Pra quem mora lá, não tem muita graça tu tá comendo sempre no pique dos guri, como dizem, porque, na verdade, tu tá cumprindo
um horário super espremido de almoço, as pessoas não têm a chance de morar perto do trabalho, como nós temos aqui em Porto Alegre, de voltar para casa e almoçar, com uma série de facilidades, ainda mais porque a questão toda desses dos planos diretores desses bairros tem contribuído muito para isso, para que tu te resolvas perto do teu trabalho. E aí os caras, eles precisam comer muito próximo de onde trabalham, porque eles têm tempo na hora homem ali, né? E aí acaba que as grandes atrações de comida de rua giram em torno de bairros comerciais. E aí nós, enquanto estamos viajando, nos utilizamos disso, só que sem vestir os sapatos deles. Exato. A gente usa a parte boa, no A caso, parte né? boa. E o que é muito legal dessa história, além, claro, legal, tem essa parte que não adianta, é o corre dos guris. Mas a vida é feita disso, É o corre exatamente. dos guris, tem que comer de pé, tem que resolver a tua alimentação. Esse hábito da comida de rua, na verdade, ele vem muito desses grandes centros, né? Desde que o mundo é mundo, que as pessoas precisam se alimentar e aí tu tá num grande centro, não tem como, às vezes, parar, tipo, 5, 10 minutos, então tu pega alguma coisa ali, o grab and go, come e resolveu a parada. Mas tem uma parte que eu acho muito bacana, principalmente nesses grandes centros, e aí São Paulo, assim, também, Porto Alegre, também uma cidade que cada vez mais os investimentos acontecem aqui, está crescendo, e outros, né, centros importantes na Ásia, isso acontece muito, que tu tem a oportunidade de provar, aí no caso específico de Nova York, de provar comidas do mundo inteiro. Eu acho que isso também é muito legal, que é uma maneira de trocar cultura, de o cara que está na rua ali, a gente não sabe do corre dele, mas é uma maneira que ele tem de oferecer aquela cultura dele. E aí tu comer com preços acessíveis, e a gastronomia tem muito esse papel, né? Eu acho que tem dois exemplos muito legais que mostra justamente esse ponto que levantasse agora, que é a capacidade que a gastronomia tem de mudar a vida das pessoas. Por exemplo, nossa, food truck é genial. Cara, food truck surgiu nos Estados Unidos por causa da crise da bolsa, na verdade. As pessoas quebraram, muitas perderam os seus restaurantes ou tinham lá alguma outra atividade e aí viram nisso uma oportunidade de se reinventar. E aí quem ia a Los Angeles, a Califórnia na época, né, que foi onde isso surgiu, naquela época, achava fantástico, porque não entendia na verdade a origem. A origem das coisas, no fundo, ela é super dolorida, mas acaba que a gastronomia de alguma forma consegue reinventar a vida de todo mundo de uma maneira super digna. Tanto que na Ásia, bom, temos um episódio, uma série no Netflix chamada Street Food, que conta... já falamos diversas vezes. Que conta a história, a origem de cada uma dessas culturas e tal. E na Ásia, a comida de rua é famosa por quê? Porque as cidades são gigantescas, porque as pessoas se amontoam, porque tem muito habitante por metro quadrado. Muito mais barato. Exato, mas em alguns casos, por ter que comportar aquele mundaréu de gente, os imóveis não têm cozinha. Porque os caras priorizam o quê? O quarto e o banheiro. E aí os caras comem onde? Na rua. Claro. Né? Então, a rua é a cozinha daquelas pessoas de Bangkok, especificamente. E aí o turista vai lá e se aproveita, enfim, dessa oportunidade de conhecer uma série de coisas de uma maneira super descomplicada. Até porque é extremamente cultural, né? Exato. E aí a roda vai girando, o mundo vai se reinventando e a gastronomia vai surfando essas ondas todas. Mas eu sei que a gente está falando especificamente dos Estados Unidos, mas eu queria trazer o papo para o Brasil, porque eu fui atrás de algumas informações para ver de onde surgiu a comida de rua no Brasil, e aí alguns artigos dizem que foi em Salvador, muito porque as quituteiras precisavam sair pra rua. Dela, tu fosse no restaurante dela, né? Eu fui no restaurante. Aquela gaga, né, coitadinha. Maravilhoso. Então, eram isso, né? Os escravos, enfim, da época saíam, precisavam vender as suas comidas para sustento, e aí as pessoas compravam, os senhores compravam. E até hoje, né? Até hoje, o acarajé é exatamente isso. É ponto de encontro. Se for pensar, a origem do boteco, do botequim, é essa, né? Porque os botecos no Brasil surgiram na região portuária do Rio de Janeiro, com os portugueses, e os caras fazendo ali o corre deles ali de vender os secos e molhados e tal, daí o pessoal entrava ali pra tomar um negocinho, né? Pra se esquentar, porque o porto, o corre é bruto. E aí, cara, a partir daquele formato de negócio, foi saindo dali, foi se espraiando, e aí foi ganhando uma cara mais de boteco. Boteco é uma releitura como é que é o nome da palavra? Etimológica.
Sim, pode Vou ser. ficar- Etimologia da palavra. Exatamente, do botequim. Então, e aí vai a coisa vai, né? Ih, aí vai longe. Vai é longe. verdade. Mas eu tenho aqui Uma ref? que é o estilo de pizza nova-iorquino, né? Que surgiu com a comida de rua. Então, que é maior do que as redondas italianas, né? A massa mais fina e menos crocante do que a gente está habituado. Mas graças a essas características, né? Eles têm o costume de dobrar a pizza, de comer, enfim, sair andando. O café também, eu né? Que a Na gente adora verdade, café também, também, né? a parte de dobrar a pizza, eles estão cobertos de razão, porque razão. só existe um Sanduichinho. jeito de comer pizza, que é pegando a fatia, o triângulo, aquele, dobrando a pontinha, pra não escorrer, né, o trocinho, eu gosto- e fazendo, eu gosto- bota o dedo no meio, e aí tu faz uma canoa, mas eu- com a eu pontinha gosto já assim dobrada. também. E aí tem- vai indo. E tem uma curiosidade que usar talheres para comer essa pizza em Nova York é uma gafe tão grande que em 2014, o prefeito Bill de Blasio foi fotografado cometendo esse crime gastronômico e virou até matéria no The New York Times. Saiu no New York, sabe Olha aquela? aí. Quem quiser comer pizza e quem quiser comer pizza no estilo nova-iorquino aqui em Porto Alegre, tem uma, pode pedir lá pode pedir da Brooklyn, que faz bem direitinho essa Que pizza. são nesse fatias estilo. super grandes. Ah, Super também grandes. tem a Fold. A Fold também Fold, faz. Fold Aham. New York Pizza, que fica no Pátio É. 24 ali. Tu sabe de uma coisa? Pertinho de mim. Pegando essa ref, o jeito certo de comer churrasco, no meu ponto de vista, aqui, humildemente, não é com garfo e faca também. Churrasco come na tábua. Na Tauba. Justo. Exatamente. Até porque aí tu me ajuda, porque já que eu tô assando, eu já passei aquela trabalheira de assar, então me poupa de ter que lavar a louça depois. Vamos lavar só a tábua e as facas, né? Eu gosto dessa coisa do compartilhado, tocar a comida. Eu tenho por hábito, até quem um dia tiver o prazer, né, de me convidar pra almoçar, me pagar a conta, saiba que eu vou consumir vinho e que muitas das coisas ali eu vou acabar comendo com a mão. Tá, mas, ô Diogo, antes de tu finalizar, Tá. eu quero um top 3 de comidas de rua do Brasil. De A comida do acarajé. Brasil. Pastel de feira, pode Pastel ser? de feira, o muito, pastel. muito, muito. Cara, e X. Espetinho. Espetinho de, Não, de pós-jogo, estádio. pós-jogo. Espetinho, eu vou te falar, É. espetinho é o... Dogão, dogão. Dogão. Espetinho é o engana bobo, porque o cheiro é melhor do que o gosto. É verdade. É verdade, Mas eu tenho é uma verdade. boa também, que é o churros. Não, meu, X. Tá, X pastel tudo de bem. acarajé. Mas Acabou. podemos falar do churros assim, Não, dar um docinho pra encerrar? Não, porque o churros tem um troço que ele é muito bom, porque ele era bom na tua infância. Não, tudo bem. Na verdade, Não, desculpa aí, qualquer Naquela coisa. Eu época, vou dar uma quando volta. teu paladar não aceito, tava eu acostumado. Vai dar uma pensada. tá? Outra coisa que a gente também tem, que é E- comida de rua no Brasil, é pipoca. O pipoqueiro na saída da Exatamente. escola, o tio da casquinha. Um clássico. Do- É isso aí. Tem um Coisa de monte crepe, ali. velho. Mas tu quer fechar esse Eu assunto quero aí pra fechar gente? o papo sobre comida de rua, mas antes de fechar, né, eu queria falar que vários canais do YouTube compartilham dicas pra comer coisa boa mesmo. Por um preço muito acessível nessas barraquinhas em vários países, o que é fantástico porque a gente não precisa, a gente pode estar ali com profundidade, naquela calma do YouTube, degustar aquele conteúdo no nosso ritmo, e um deles é o Mundo Sem Fim. Fica a dica, tá? Pra vocês irem lá conferir o canal Mundo Sem Fim, que tem dicas de barraquinhas, de comida de rua no mundo inteiro e numa linguagem com uma estética super legal. Eu já salvei essa dica, seu Diogo Souza, sempre com as melhores dicas. Cara, Suas dicas Diogo são são cura, muito velho. relevantes. Já disse, Diogo Real é um não, e é um instituto perfil- muito E respeitado. é um perfil verificado. Instituto perfil Data Diogo, né? verificado. Ele, Data perfil Diogo. verificado e que tem o Data Diogo, que é melhor que Ibope. Exato. Seguinte, gente, a gastronomia também transformou a realidade de muitos bairros industriais. Entramos na pauta 2 já agora. Já vou, eu nem aviso. foi. Eu Não, nem tá, aviso, a eu vou, senhora se quiser tu tem vem atrás. liberdade. Não, aí tu vem atrás. É. A gastronomia também transformou a realidade de muitos bairros industriais ao redor do mundo, que antes tinham um fluxo baixíssimo de pessoas, mas que, com a chegada de novas opções gastronômicas, começaram a atrair moradores de outras regiões e turistas, que na verdade eram bairros que tinham um grande fluxo, pararam de ter esse fluxo porque o movimento da cidade foi para outros lugares e estão sendo Mas, de novo, a revitalizados. gente falando do poder da gastronomia. Totalmente, De como ela totalmente. tem a capacidade de mudar o que ela bem entender. E é por isso que Ela, a gente tem ela que... é dona da vida dela. E é por isso que é muito importante a gente ter essa atenção quando a gente, digo, nós todos, nessa coisa do planejamento das cidades. A cidade precisa ser harmônica, precisa coexistir a operação gastronômica com a escola, com o bairro, com o serviço, porque assim vai ter vida, Com a né? vida das Então, pessoas, isso- né? isso é Vida, muito a legal. importância da vida de bairro. Isso, exato. Exatamente. Um grande exemplo disso é o LX Factory, Lisboa. Conhece? Muito estive.
Estive uma vez, na verdade. Uma antiga fábrica que virou um dos lugares mais badalados da cidade. O espaço de lazer conta com mais de 50 restaurantes, bares, cafés e lojas. É um food hall, mas também é algo que vai além. Assim como o Mercado Paralelo, aqui em Porto Alegre, recentemente inaugurado. Entre outros espaços, esses locais contam com muitas atrações culturais e shows, que podem estar sempre, né, com os convidando os moradores a voltar, porque as atrações, porque é o universo vivo, a gastronomia, ela é, a gente sempre fala isso, né, há 15 anos que a gente fala, gastronomia é estilo de vida, é entretenimento, é experiência, E tu sabe parece uma lugar coisa? comum, mas isso é muito importante, Eu além tava- do prato de arroz e feijão. Eu tava fazendo uma reflexão aqui, eu sou uma pessoa que pensa muito, né? Na terapia, Não tem que dizer, tratei já isso na terapia. Porque eu dizia assim, Caetano, como é que beijo pra ele. pode eu ser um cara que tem um ritmo diferente, assim, fisicamente falando, mas eu tô sempre cansado. Meu terapeuta disse assim, claro, porque existe uma hiperatividade mental, não é necessariamente física, né? E aí não é que eu sou hiperativo, é que eu tenho excesso de prioridades. Tá? Eu Tudo é penso prioridade, em muitas Diogo. coisas ao mesmo tempo e todas elas são importantes. E como um bom virginiano, né, precisa dar conta de tudo. Exatamente. deixa É uma não boa passar maneira de nada. olhar Porque o a gente estresse. a gente se cobra Forma muito. romântica. É uma forma romântica de dizer que está com burnout. Burnout, exato. Qual a diferença? Que o cara, pra ter burnout, ele precisa ter uma agenda que ela é gerenciada por outra pessoa. Aí tu te vê num túnel sem saída. Como eu gerencio a minha agenda, eu não vou Entendi. burnoutar, porque daí eu digo assim, então tá, então eu não faço. Isso não cabe. Então, Tá bem. pronto. Sabe que tu falou burnoutar? Eu sei que não tem a ver com o nosso assunto, mas eu lembrei disso. Uma vez eu estava ouvindo a rádio na madrugada, indo de Caxias pra Torres pela Rota do Sol, e tava pegando qualquer rádio ali e tinha umas gurias falando de noite de alguma coisa, era tipo madrugadão mesmo. E aí elas estavam falando sobre a síndrome de Burnout. Eu falei, Burnout? Burnout, francês? Eu digo, pô, francês? Que Claro. coisa é essa? Cara, eu cheguei em Torres e eu disse, caraca, elas estavam falando de burnout. Burnout. Elas falaram burnout. E Mas aí, ela desde até que ela é uma E eu achei aquilo situação- fabuloso, um pensador francês. Mas então, eu já refleti um pouco sobre essa revitalização de alguns bairros e principalmente na forma como a gastronomia se apropria deles. Tá? Tu vê que loucura. Muitos desses complexos gastronômicos hoje em dia que a gente se inspira mundo afora tem como referência famosos, grandes food markets, food halls também mundo afora, e eles têm como padrão, eles têm em comum o fato de todos eles estarem localizados em regiões históricas, que fizeram, de alguma forma, parte da construção do processo de amadurecimento daquelas cidades. Quando as pessoas tentam instalar alguma coisa, alguma iniciativa gastronômica numa região nova, supostamente, tipo, vamos lá, que lá não bombou ainda, não dá, não vira, porque não tem personalidade. Tá? E aí, isso aprendi com um grande amigo nosso, Rodrigo Ferraz, o cara que produz um dos Sabe grandes muito. festivais de gastronomia do Brasil, que é o Fartura. E ele disse assim, tu pode ver alguns food markets ou food halls que a gente, ao mesmo tempo que eu ouvi falar, duram 15 minutos, são em regiões ainda de quase que, como é que a gente pode dizer? Regiões que aparecem e desaparecem muito rapidamente porque faltam personalidade. Então, o Chelsea Market, o mercado lá, o Gussenfort Market no Meatpacking, nossa, o Piccadilly, né, em Nova York, ou as regiões como no Miami District, né, em Miami, né, como o nome já diz, ou tem um bairro, porque eu até anotei o nome aqui, cara, em Copenhagen, que é onde fica o Noma, tá? Que é... Que é o Vesterbro, tá? É uma região industrial de Copenhagen, o próprio LX Factory, que fica em Alcântara, em Lisboa, como vocês citaram anteriormente, e East London, toda a região de East London, no leste de Londres, que era uma região muito complicada. Por que as coisas deram certo lá? Porque tem identidade, porque tem já fizeram parte da cidade em algum momento e as pessoas têm muito prazer em retornar, porque elas retornam já tendo conhecimento daquela região, só que agora vestidas com uma outra roupa.
Então fica muito legal isso, porque é a cidade se apropriando novamente de regiões muito importantes para a construção É isso. daqueles lugares. E digo mais, agora eu vou ser polêmica. Polêmica. Porque ficou, né, na modinha essa coisa de pegada industrial, decoração industrial. A galera vai lá e faz. Cara, vai abrir teu negócio numa região industrial e fazer de verdade. Né? verdade. Vai pra origem do negócio. Eu queria dizer que faz muito mais sentido. Volta pra raiz, é verdade. Aí tem quer razão. criar um garajão lá, mas tem vários lá numa região de Porto Alegre. Exatamente. Vamos que as pessoas investir. chamavam antigamente do Baixo Moinhos. Aham. Porque é super perto do Moinhos, né? Mas não é Moinhos. Então, como tem como é que é o Baixo Bronx, aí o Bronx ficou massa, né? Tem o Baixo Moinhos também. Mas trazendo a discussão para a realidade aqui porto-alegrense, a gente tem um grande exemplo da região que está sendo transformada pela gastronomia, que é o Quarto Distrito. É. O Quarto Distrito que teve uma participação muito grande com a chegada e isso acontece quando coisas de muito impacto seguem esse caminho. Parece que a gente precisa sempre de Alguém tem que de uma dar- validação, É, verdade. né? Mas quando o Instituto Caldeira se estabeleceu naquela região ali, levando muitas empresas, muitas iniciativas para lá, para que as pessoas pensam, então tá. É tipo, tu passa por uma balada, se tu vê que a fila tá grande, tu quer entrar, né? Aí, nossa, essa galera tá aqui, então vai dar certo, né? Então, o Quarto Distrito, ele se consolidou como o maior polo cervejeiro também, que até então era um fluxo que acontecia muito ainda na indústria e durante o dia, né? Então, nossa, o polo do Anchieta, porque o Quarto Distrito é formado por vários bairros, né? Não é um bairro, é uma Sim, região. É Floresta, região. Navegantes, São Geraldo, Maitá e Farrapos. A mulher Então, veio preparada. exato, ela sabe a pauta dela. Então, o polo do Anchieta, que é ali das cervejarias, era uma coisa ainda muito restrita à galera que fazia cerveja. A gente sabia, né, no Brasil inteiro, porque é o maior polo cervejeiro do Brasil, mas a gente não via isso acontecer só na hora que ia pra algum lugar que tinha Ou que tu cerveja. consome, ou quem consome esse universo, Isso aqui né? é feito aqui. Os caras, então a gente percebeu, ganhou um protagonismo. Aí o Caldeira foi pra lá, o mercado paralelo aconteceu ali, a Urban Pharmacy foi pra lá. E aí, cara, sabe que eu puxei aqui, eu fiz um teste. Eu puxei aqui no Google Maps um troço que te interessa muito, porque é compatível com o teu estilo de vida agora. Opa! Porque eu tô com 40 Só um anos, 2 pouquinho. filhos, eu não consigo ainda usufruir deste portfólio noturno bem. aqui, como Cara, a senhora... eu Aproveito, sou aproveito. baladeira. Ah, sim. Tu sabe que... A Naná sabe, temos fotos. A gente se encontra Temos sempre. fotos. Não, a gente trabalha com isso, com dica de gastronomia, de lugar legal, e aí esses lugares faziam muito sentido pra mim, mas quando eu percebi que eles eram muito próximos um dos outros, eu fiquei muito chocado, porque ali é onde fica o Agulha, o Patrimônio, o Jardim São Geraldo, o Córtex, o Fuga, tá? O For Beer tem vários da cidade, o primeiro For Beer é dali, o Ofertório também, aí tu vai indo um pouco em direção, tu tá quase... O Canto, o Patrimônio, Exatamente. estão bombando Vila Flores. E aí mais pra cima, o Primo Polastro, Nostro Galeto, Grande. Conca. Aí- Pelo aí- amor- aí falou minha língua. Aí Aí, falou minha aí é o meu pessoal, entendeu? Nostro Galeto. O Nostro Galeto, exatamente. Então, cara, não sei o que pensar, apenas sentir. Só isso. Só pra fins de curiosidade, eu queria contar pra vocês porque Quarto Distrito, tá? Porque originalmente Porto Alegre era dividida por distritos. Aquela região, obviamente, era a quarta. Era o quarto, Mas, né? por exemplo, Praia de Belas, Menino Deus e Azenha era o segundo distrito. Olha, E Moinhos de Vento, Petrópolis era o terceiro. ela faz a pauta dela. Ela eu faz. estudo, né, gente? É outro nível, outro nível. E isso tudo que vocês estão falando aqui, obviamente tem trazido novos investimentos, como o 4D Complex House, que eu mencionei lá no início do nosso Foodcast, e agora nós vamos explicar vamos falar sobre isso. E para isso, Nós vamos inaugurar um quadro novo aqui, né? que é um quadro novo, Este exatamente. roda a vinheta, este quadro é o quadro Papo com o Sommelier. Aí que tá. Nós vamos receber aqui pessoas que são especialistas em assuntos diversos. Hoje é um sommelier de investimento imobiliário Assim como o Diogo, que é sommelier de parmegiana. e de É hambúrguer. verdade. E de Eu hambúrguer. sou sommelier de hambúrguer, ela é Também. sommelier de carro. Eu sou uma carrière. Carrière. Eu né? sou sommelier de corote. De corote. Uma corotière. Corotière. né? E por isso, então, a gente recebe hoje, aqui a gente tem o prazer de receber o Eduardo Fonseca, Grande, que Eduardo. é Essa fera. CEO da ABF Developments. E olha só que responsável. E, desculpa.
Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Seja muito Prazer bem-vindo. estar aqui com vocês. É uma Prazer é honra nosso. te ter aqui. Eu ia dizer que tu veio só por causa da caneca, né? Que tu vai ganhar a isso. caneca do Foodcast. É por Claro. Aí sim. isso. E Só para fazer uma correção, Claro. eu não sou sommelier de empreendimentos imobiliários. Eu adoro gastronomia e adoro viajar para comer bem. Morei 3 anos em Barcelona. Ó. Olha ali. Sabe Então, viver, né? tipo assim, eu acho que eu entendo mais de gastronomia do que de real estate. Cara, então caiu no lugar certo. É um gastronomier. Um gastronomier, É um né? viagedier. Isso, Muito exatamente. bem. Seja bem-vindo, Eduardo, Obrigado. que é o CEO da ABF Developments, responsável pelo projeto, o 4D Complex House. Então, a casa é tua, a gente jura que é gente boa. O Diogo não é muito, mas a gente compensa. Cara, eu não tem como elas se livrarem de mim, eu vou ter que fazer parte. A de gente qualquer tá jeito. tentando de tudo pra desligar ele até agora, se puder falar bem do Grêmio, alguma coisa assim. Não. Pra Não, deixar não, ele não. nervoso, Não. aí alguma coisa que Eu sou puder. colorado, então Exato. não vai Então, pra- então não Então vai tá em ser casa. hoje. O Diogo vai voltar no próximo Foodcast, infelizmente. Seguinte, explica então pra quem tá nos ouvindo e quem tá nos assistindo o que é o 4D Complex House e como vai agregar no nosso querido quarto distrito. Pois não. Primeiro eu estava ouvindo aqui vocês e eu acho que tem uma palavra que combina bem com o Quarto Distrito, que o Quarto Distrito é um bairro com alma, É. né? Que aí tem essa questão do patrimônio histórico, né? E das origens de Porto Alegre que começaram ali. Então o empreendimento começa assim, né? Que ele busca se relacionar com as origens e aí a primeira coisa que a gente tem ali é uma preservação no galpão, que tem mais de 2.000 metros quadrados, que era uma fábrica de vidros, que tem 100 anos esse galpão. E que ele é todo um estilo industrial, porque era uma indústria, né? Então, pé direito duplo, né? Então, essa fábrica está mantida. Estamos agora, nesse momento, fazendo a revitalização dela. E ali, nesse lugar, que vai ser o Food Beer Hall, né? Do Quarto Distrito. E que a gente também gosta muito de urbanismo, né? E acho que também a questão gastronomia, urbanismo, também patrimônio histórico conversam. Então, esse galpão vai ter uma praça interna no empreendimento, o galpão permeável e depois a gente vai ter um bulevar que vai, Uau. aos finais de semana, a rua vai ficar fechada. E sabe que eu fico pensando que muitas coisas que a gente acha muito legal em Londres, entrando, né, nos mercados, coisas, nossa, essa courtyard aqui, que linda, isso no fundo, ou o próprio, a região, como é aquele bairro o bairro da cantora que morreu, gente, tô velho. Aquela Aquela que tinha o Buckley, que usava, que cantava maravilhosamente bem. O Buckley. Aquela cantora maravilhosa que a Jordana era super fã. Cara, falando a Amy Winehouse. Amy Winehouse, bicho. A Amy, cara. O bairro... Não, eu fui longe. Mas eu cheguei onde eu queria. Eu cheguei. A Amy, o bairro que ela morava... Eu cheguei lá. O bairro que ela morava era um grande estábulo, né? Sim. E as pessoas, hoje em dia, gastam fortunas tentando envelhecer os lugares. Sim. Né? Exato. E se esquecem, na verdade, de aproveitar, de ocupar os bairros que já têm essa característica e já vem pronto de fábrica. Com certeza. Basicamente, né? Até o arquiteto ali que está desenvolvendo o projeto é o Francisco Pinto, que é... O né? cara que fez os grandes restaurantes de Porto Alegre hoje em dia, né? Exatamente. E aí ele quer deixar o galpão mais próximo do que era Sim, ele quer originalmente, resgatar. sem fazer nada. Só tinha coisas que tinha que fazer. Sim. Mas, Francisco, isso aqui a gente tem que pintar. Não quero que nem pintar. Exato, deixa como tá. É Como quase tá? um restauro, né, É. na verdade. E até ele quer deixar num jeito assim, bem cru, bem como era mesmo. Que legal. Né? Então e a gente vê isso fora, né? Tu deu várias referências aqui de coisas industriais bem. Mantém. Até a decoração, a gente vai usar algumas coisas, vai usar máquinas da indústria, Ah, ali, vai que usar demais. coisas que eram daquela região do Quarto Distrito, então uma coisas bem que mostra a origem, né? Tem uma história que uma vez um professor meu da faculdade contou que tinha um boteco famosíssimo no Rio de Janeiro que, cara, que era super original, né? E as pessoas adoravam aquilo e tal. Daí um dia o cara começou a ganhar dinheiro assim, cara, eu vou fechar um tempo aqui, eu vou reformar. Ele reformou, ficou tinindo, 0 bala. Ninguém mais foi. Sim. Porque perdeu a característica. Deixou com Porque, cara não, de meu, hall de entrada. volta, envelhece, quebra as paredes, descasca a parede depois, descasca, deixa como claro, tava. claro. Porque Que é o daí lance da aquilo alma, tem né? história, Sim, né? É. sim.
E entrando já nessa seara gastronômica, existe já algumas operações gastronômicas que tu pode confirmar pra gente que vão se instalar ali no 4D? Sim. Ou ainda não? Eu posso adiantar algumas manda coisas pro para Whats. vocês. E até a gente tem uma primeira operação já fechada, que vai ser uma operação de churrasco de carnes com música e que ela vai ter espaços na rua, mesas na rua, nesse boulevard, que lembra um pouco o Churrascada de São Paulo. Claro. Né? E que vai ser operada pela Six Dry Age. Opa. Ah, Aquela que legal. boutique de carnes, né? Sim, Claro. Eles têm a produção deles, inclusive, eles produzem Não. ele tem Super. uma carne super premium. Aham. Então vai ter um pouco isso. Essa operação, até a gente está ali, a gente usa bastante os tons ali, usa vermelho. A gente lembra assim um pouco, tem um pouco a linguagem do Faena, Aham. Franz Malman, sabe? Perfeito. E uma até boa tanto referência. Faema, Eu Faema gosto- de eu gosto- Grandes Buenos Aires, Eu gosto de gente que se inspira em coisas boas. É. O Faena lá de Miami e eu tenho Exatamente. de Buenos Aires South também, Beach né? Exatamente, perfeito. E que o Francis Malman das carnes é uma O Faena de referência. Buenos Aires fica em La Boca, né? Ele tem o Faena ali, fica ali no Porto Madeiro. Não, tá, desculpa, tem Ele o... tem um restaurante em La Boca. E o La Boca, exatamente. É. Então a inspiração é um pouco essa, né? E com os ombrelone vermelho, ao ar livre, música. Gosto. Né? E Que é uma esse região que não tem problema com barulho de noite também. Exatamente. Porque, enfim, né? Grande vantagem. Ali esse espaço vai ter 300 metros quadrados, Cara, 350 enorme. metros quadrados, mais o espaço da rua, né? E a gente tem uma segunda operação que está em fechamento, que a gente ainda não pode abrir, mas é uma Dá uma operação... dica, só dá uma pincelada. assim. Tipo, que menu? Que menu? Essa é uma operação grande, que ela é no segundo pavimento desse galpão, e tem aproximadamente 1.000 metros quadrados, que o pessoal se inspirou em Londres, né, numa referência de Londres, muito bacana, num desses bairros que tu citasse antes. Shoreditch. E que começa, ele é uma operação que vai mudando os cenários, começa de manhã com brunch e depois vira um dining room lá de noite, Aham. com música. E tem vários ambientes dentro desses 1.000 metros quadrados. Né? Antes E da tua atração pro chegada, dia inteiro. a gente estava até falando sobre o LX Factory em Alcântara, né, em Lisboa. Que o LX Factory roubou muito, tirou um pouco do foco do Time Out, que olha como a gente estava falando, por que o Time Out é muito legal? É muito legal porque ele ocupou uma parte do mercado da Ribeira, que é o mercado público de Lisboa. Então, é legal porque é muito legal, mas também porque está instalado num espaço que faz muito sentido para a vida das pessoas, para a rotina da cidade, que é o mercado público daquela cidade, né? E o LX Factory, na mesma linha, é tão legal porque ele também ocupou uma série de galpões, de indústrias que estavam abandonadas bem debaixo da ponte. Então é legal porque tu tá no LX Factory, tu enxerga a ponte, tu tem uma visão muito pertinho do Rio Tejo, né? Ficou tão legal porque as pessoas que têm pouco tempo em Lisboa já se dividem. Será que eu vou ao Time Out ou vou conhecer o LX Factory, né? Quais foram os lugares que vocês se inspiraram na hora lá do PowerPoint de vocês? Tipo, quem que a gente Quais quer eram as se a gente for- Quem que a referências? gente quer ser? Exatamente. A gente... esse terreno a gente comprou há 10 anos atrás, né? E a gente tá pensando nisso há praticamente 10 anos atrás. Eu morei 3 anos em Barcelona nesse período e a gente visitou muita coisa fora do Brasil. Inclusive Lisboa, como tu falaste bem, né, Diogo? Essas referências a gente conhece. Então foi um PowerPoint que a gente foi na prática. Sim, Né? construído ao vivo ali. Em Barcelona mesmo, tem a região do @22, que tem um lugar que é o Palo Alto Market, que é muito bacana, que acontece os finais de semana, não é todo final de semana, e tem ali tem um coworking numa fábrica antiga. Possivelmente tem a Estônia por causa de Palo Alto e São Francisco também, né? Mas ele chama Palo Alto Market, né? Que é gastronomia, que é comida de rua. E Palo Alto também tem segue essa Sim. linha porque só é o que é hoje porque algumas indústrias foram para lá ocupar aquele espaço para desenvolver a parte da economia criativa também, né? Sim. Tu comentasse algumas referências de Londres, que a gente conhece, e a gente gosta muito de Copenhague também, né? Que Copenhague tenha, nesse lugar que tu citou antes, tem também uma maior
é o maior feira de gastronomia ali. Que é o, Omnivore. Aham. E aquele lugar é fantástico, né? Na beira do rio, enfim. Então, num lugar industrial também. Exatamente. Demais. Então a gente tem essas referências todas, e aí desde mercado, né? Que daí tem o mercado, daí tem os mercados lá tem os mercados em Barcelona, em Madrid também, né? Cada bairro Mercado tem São seu Miguel. mercado antigo, né? Exatamente. O mercado São Miguel tem a Boqueria, né? Em Barcelona tem os mercados em cada bairro, mercados que os galpões têm mais de 100 anos, né? 200 anos. Então é um pouco isso que a gente pensou, né? E até uma coisa que vai aparecer muito no nosso projeto é a relação com street art, com arte urbana. Então a gente vai trazer alguns nomes de grafite que legal. Já tem hoje lá no empreendimento, já tem grafites aparecendo. A gente acha importante a arte, a cultura. Eu lembrei shows. muito Exato. também usando uma referência também de Paris, Montmartre. Montmartre também tem muito isso. Exatamente. As coisas dos kebabs, das kebaberias, Sim. dos cantinhos e a arte urbana também compondo com aquele cenário, né? E aí, não à toa, acho que o Banksy talvez seja uma invenção do mercado imobiliário, né? Porque onde tem grafite do Banksy, as coisas ficam legal, né? Trazer o Banksy pra cá. Tem uma história do Banksy muito legal. Uma vez um amigo meu descobriu um e-mail que supostamente era do Banksy, né? Comprou um livro porque nunca ninguém soube quem é Banksy, né? Sim. Comprou um livro e disse assim, Banksy, comprei teu livro, queria muito te mandar ou deixar um lugar escondido, tu passa e deixa o Pra autógrafo. assinar. Daí disse, claramente se vê que tu não é meu fã, né, cara? Que se fosse meu fã mesmo, tu ia fazer a própria dedicatória Ia como assinar, se fosse exatamente. Banksy. Lela, mas ele fala bastante, mas ele não é fraco, né? Não, ele estudou, Ele não é fraco. hoje. Ele Não é normalmente, fraco, não. normalmente não se prepara, mas como ele sabia que tu vinha, Ah, ele se organizou. Ele estudou, Ah, bom, por isso que ele tá contando. Não, ele tá Adorei. todo... A gente mudou de assunto e ele Exato. foi Não, bem ele tá também, segurando né? bem, eu tô bem impressionada também, mas eu não sou dada a elogios a ele. A gente não sabe como é que vai ver esse momento de novo. Talvez não vai se repetir. Vai demorar pra eu voltar verdade. tão bem assim, né? Não vai demorar, que a gente sabe, mas eu só queria fazer uma reflexão final, assim, sobre o assunto, porque a importância que tem da gente ocupar a cidade, entendeu? É verdade. E da gente ir pra todas as regiões Sim. da cidade, verdade. colocar gastronomia, colocar lazer, Cultura, entretenimento, arte. cultura. Eu tenho ido É verdade. muito fazer. Eu tenho feito esse translado constantemente do Moinhos de Vento pro Instituto Caldeira no Quarto Distrito, percebendo como é perto, como é Sim. rápido, como é Sim. conveniente e como tá legal lá. A gente passa por vários lugares no mundo assim e pensa, que massa. A gente tem um lugar muito bacana, uma região fantástica aqui. Sim. E finalmente a gente morre de orgulho de olhar, saindo às vezes do fim de tarde, de noitezinha, já por ali no Quarto Distrito, ver aquilo tudo habitado, Aquilo ocupado. vivo, Cara, né? que E massa, as velho. pessoas estão Sim. sedentas disso, né? A gente vem de 2 anos muito difíceis. Sim. Então as pessoas É. querem estar na Não, rua, querem viver e se a tu cidade. for ver, aquilo é também na beira do rio. Porque a gente se Claro. puxa no Google Maps uma faixa dali, do Rio Guaíba, dali, nós podemos ir em linha reta lá até aqui o Barra Shopping. Por uma mesma ciclovia. É E com uma E olha o vista que maravilhosa. acontece, olha o que né? acontece dali em diante. Tem o Quarto Distrito maravilhoso, logo depois tem o mercado público, depois tem o embarcadeiro, embarcadeiro, aí a gasômetro, orla com as a orla suas nova fases toda, todas. chega aqui. Aí vai chegar no Pontal, no Barra Shopping. Olha que cidade do caralho, velho. verdade. E segue, né? Exato. E vai Porto embora. Alegre tá num momento muito Tá. favorável, né? Tá. E até em relação a isso que tu falou, né, Diogo? Nós estamos entregando para a cidade um bulevar, que é uma obra de urbanismo com ciclovia e que vai ter bastante vegetação, ligando o Quarto Distrito ao Moinhos de Vento, à Praça Maurício Cardoso. Bah. Que incrível. São 2 quilômetros de bulevar. Tu vê que é só 2 quilômetros dali da É, Almirante perto. Tamandaré até lá, a Maurício Cardoso. Aham. E então vai ser esse bulevar vai aproximar mais esses 2 dois bairros. quilômetros correndo eu faço em 8 minutos e 30. Mais Pois é, rápido então, do mas que eu vou ao imagina. toalete, tu corre esses Exatamente. 2 quilômetros. E a outra coisa que tu comentou, que nós temos apartamentos ali, que apartamentos até muito democráticos em termos de preço nesse empreendimento. Uhum. E os apartamentos todos têm vista pro rio, pro pôr do sol do Guaíba. Eu tenho aqui no meu WhatsApp que eu já andei sondando o pessoal lá. Então Fazer os investimentos. não sei se tu vai ter oportunidade, espero que sim, porque se tiver vai ser bom pra mim também, de morar, por exemplo, cara, em Comprou pra investir. Em Chelsea, Aqui, ó, eu tô indo lá na frente. com vista pro Hudson River, tá? Tu vai ter a oportunidade de morar numa coisa, cara, com essa mesma... Com esse pôr do sol, essa né? mesma roupa, com um pôr do sol mais bonito. E vou me beneficiar com vista muito, pro Rio muito, Guaíba. porque moro ali pertinho da Praça Maurício Cardoso, então eu só
pego ali E depois tu só descer Só e descer. chegar nesse negócio Exatamente. gastronômico, né? Exatamente. Então, quer dizer, tu desce teu apartamento, tem... Exato. Ah? Dá pra ir de carrinho ali. Cara. Carrinho com a pequena. Gênio, Eduardo. A Valeu gente te mesmo, agradece cara. muito. Muito obrigado pelo espaço aí, pela e- poder estar participando aqui com vocês do Bah, programa. E a engrandeceu gente quer- demais. a gente quer falar mais inaugurasse sobre isso. o quadro É. Papo com Sommelier. E a gente quer falar mais sobre isso, a gente quer sempre manter toda a nossa audiência atualizada sobre os prazos, as datas, tudo isso que está acontecendo. E a gente tem muito orgulho de estar vendo isso acontecer na nossa cidade. E quem não quer e não deve perder nenhum detalhe do lançamento do 4D Complex House, fica de olho, cola lá no Instagram, @ABFDevelopments. Ou também no meu Instagram, porque eu tenho 13 GTVs pra fazer da ABF Developments, que vai ser maravilhoso, tá? É verdade, um Eu belíssimo... tenho aqui minhas pautas aqui, já vão belíssimo ser coisas lá. embaixador. Tudo que nós falamos aqui, eu vou me aprofundar em cada um desses temas no meu Instagram, então aguardem. Muito bem, ele faz o merchan dele. Ele faz o faz, merchan é a nossa dele. Hebe Camargo Acho aqui. que, velho. Eduardo, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado Obrigada aí. de coração, Valeu prazer mesmo. te ter aqui. Valeu mesmo, cara. E agora vamos para o último quadro do programa. Vamos, Ah, não fala aí, não diga vamos. E agora a gente tem uma estreia do quadro Notícias. Muito obrigado, Eduardo. Brigadão. A estreia do quadro Notícias no Micro-ondas, Olha hein? aí. Que tal? Eu que uso micro-ondas pra guardar pão, vamos ver se isso vai ser útil. Mas se bem que depois que fui mãe, eu uso micro-ondas pra esquentar o leitinho de Eu Maria. vou te falar. Daqui a pouco eu vou até sugerir rebatizar esse quadro, porque eu tenho usado hoje em dia mais a air fryer do que o micro-ondas. Eu não sou proprietária de uma air fryer, preciso dizer. Não sou. Queria Ó, dizer deveria. que deveria. Deveria. Eu estou esperando alguém que está assistindo aí. Se quiser, né? Eu tô brincando, eu posso comprar uma air fryer. Sim. Depois me mandam air fryer lá pra casa Inside e pedem job. coisa. E depois pedem coisa que eu não quero, né? Então é melhor só deixa que eu compro. É o seguinte, tá? Nosso Notícias do Micro-ondas é um papo rápido e por isso no micro-ondas, esse é, né? Que é o seguinte, são notícias que esquentaram o prato nos últimos 15 dias. Tem uma notícia cada um dos meus cuticadinhos que vão falar primeiro a Naná, que é mais relevante, e depois o Diogo, porque a gente é obrigado a dar pauta pra ele. Tá bem, tá bem. Mas a gente não poderia começar esse quadro, né, com outra coisa, senão o mundo da gastronomia cancelando os russos em protesto à guerra na Ucrânia. O start foi quando os bares dos Estados Unidos trocaram o nome do drink Moscow Mule pra Kiev Mule. Tá bom. Mais ou menos. Não, aí eu acho ok. Tá. Agora, a guerra realmente... Vamos seguir, então. E Tá. os bares... então, é isso aqui que tu vai seguir, vai lá. É isso aí. Deixa ela seguir. Porque, senão daí né, os bartenders publicaram vídeos despejando as vodkas russas em bueiros. aí eu já... Então, um cancelamento nessa espalhou rapidamente, foi aderido, enfim, inclusive por restaurantes brasileiros, como o Bar da Dona Onça, em São Paulo, que anunciou, né, essa mudança, mas depois voltou atrás, a retirada do estrogonofe do cardápio. Aí que os russos Aí resolveram que a gente dizer se assim, não. complica. A Dona Onça tirou o estrogonofe do menu, então vamos dar um tempo aqui, né? Mas sabe que acho que chegamos no nosso sobre limite. as vodkas e sobre mudar o nome do drink, eu acho que tem uma questão, é um manifesto, é um negócio. Dona Onça faz o que ela bem entender, até porque ela caga pra mim. Mas o lance do estrogonofe, eu tenho uma questão que eu sou extremamente contra, é porque o estrogonofe brasileiro É muito melhor. é muito melhor. Mas quem é o estrogonofe Entendeu? russo Porque perto do nosso? cadê- botar Quem um é, do lado do outro, o estrogonofe russo não começa. Não tem... Entendeu? O estrogonofe russo não tem batatinha palha pra começar. Não E é, aí não é, não é já aquela, arranca e não é perto aquele do molinho, nosso. aquele molinho O creme de maravilhoso, leite, aquele creme de leite, não aquela, arranca, sabe? velho. Então aí que eu acho Tu que chega na Rússia, me vê um estrogonofe. e o cara te serve aquilo, tu dá um tapa na cara Tu do dá- russo. vai dizer, Tu não. só não dá porque o russo provavelmente é muito maior que tu, mas tua vontade é dar um tapa na cara dele, entendeu? Exatamente. Isso queria dizer que estou 100% de acordo, tá? E o boicote foi aderido também por grandes redes, como McDonald's, Starbucks, Coca-Cola. Aí sim. E aí o Mac, por exemplo, anunciou o fechamento temporário dos seus 850 restaurantes na Rússia, obviamente mantendo o salário de todos Não, os colaboradores. Aí tu me tira Coca-Cola, Mac, Starbucks, aí tu mexe com aí, cara, aí Não, mexe. aí- Inclusive, deu notícia mexe. de um homem que se prendeu na porta do McDonald's, né? É. Porque ele queria comer um Maczinho. Era um dele de Mac, Zaniolski, parente meu. Era que é primo viciado meu, em Mac. que é viciado em Mac. Não, Come cara, Macfish. mas assim, eu acho que aí é tu que... Não que o objetivo tenha sido esse, tá? Não, é que mas, na mas verdade é tu querer uma- surfar uma onda tu te e levantar posiciona. uma bandeira pra se aparecer.
E tá? assim, obviamente somos todos contra a guerra, né, gente? Aqui a gente é a favor da paz, mas Eu sou a Claro. favor do Vamos estrogonofe deixar a brasileiro. comida. Exatamente. Eu sou a favor do estrogonofe A minha brasileiro. bandeira é As essa. empresas eu acho da hora. Eu sou pró-estrogonofe. Acho que até o negócio da vodka ele tem um simbolismo. O E se tu estrogonofe for tem um ver, simbolismo até também. o povo não sabe nem o que fala direito, sabe por quê? Se tu for pegar a lista das vodkas mais utilizadas nos bares aí, mundo afora, cara, assim, ó, a minoria é russa. Os caras usam muito vodka finlandesa, vodka sueca, vodka polonesa. E as que a gente toma na beira da praia não queira saber a origem, tá? De Torres. As que a Naná toma nos carnaval do Rio de Janeiro, se ela soubesse de onde vem, ela não prefiro tomava, não tá? saber. Que aquilo sim é arma química. Mas eu vou Né, te falar Nanazinha? sobre É verdade. o segundo acontecimento, Ah, tá? isso, vai. Que merece destaque também no quadro Notícias no Micro-ondas, que é o novo reality Ilha do Sabor, tá? Olha que ele. promete ser o no limite da comida. Não sei quando vocês estão. Eu não sei quando vocês estão ouvindo esse podcast. Ah, tá, sim, da questão temporal, né? Acho que agora estão ouvindo, né? Mas no momento em que a gente está gravando, o reality ainda não estreou no GNT. Portanto, aguardem. Hoje, data hoje. Não tá estreou. ainda. Daqui a pouco tu tá ouvindo isso daqui 3 anos. Já estreou, já até acabou. Se o Até cara tá acabou. ouvindo daqui 3 anos, ele podia me cantar os números da Mega da Virada, né? O que vai dar, exatamente. Que aí eu pá. É, exato. Mas só o anúncio já vale algumas considerações, porque a ideia foi reunir 2 tipos de reality que fazem muito sucesso no Brasil, que é os perrengues no meio do mato e os da gastronomia. Então tem uma parada meio largados Survivor. e pelados, né? Exato. E uma coisa meio Masterchef, né? Os 12 Largados chefs... e Baita, pelados. baita. Cara, Largados e Pelados meets Masterchef. Isso é coisa. Isso é maravilhoso. uma maravilha, Isso é uma já- maravilha. já é sucesso. Imagina tu pelado com uma faca. Olha o É, perigo. olha o perigo, Olha o né? perigo. Os 12 chefes profissionais eles foram levados para uma ilha onde estão passando por provas de cozinha ao ar livre sobre a areia, né? E à mercê de vento, sol e chuva. Se fosse em Torres, ficaria também à mercê do nordestão, da ressaca do mar, que às vezes invade, lava tudo que tem Não, e na aquela frente. areia fina que bate na canela. Das Eita. geladeiras Dói. que vem pelo Mamptuba e desembarcam no Sofá, meio. geladeira. Sofá, tudo e tal. Se te chamassem pra algo assim, tu topava, Dona Nela? Eu não topava por um motivo e não tem nada a ver com gastronomia. Reality show de sobrevivência, Largados e Pelados, No Limite, eu não posso participar porque a minha sobrancelha cresce muito. E o teu branco? E É não sobre dá, isso. é uma questão estética. Se eu ficar 2 semanas ali presa, só focada naquilo, eu vou ser tomada pela minha sobrancelha. Isso. Entendeu? Então eu não posso. E Vou minha achar, raiz... vou achar que é o Lima Duarte. Não, vou achar que é põe no Google quem estiver ouvindo ou assistindo, o Monteiro Lobato. Monteiro Essa é a Lobato. referência. O Ziraldo. Entendeu? O Ziraldo. É o Tio Zé. Tinha uma novela que tinha. Isso. Ele, é uma coisa que ela quer. Enquanto eu É tipo falo, ela tá crescendo. tarântula, é uma tarântula aqui. Enquanto assim, eu tô falando, ela tá crescendo. Ela começa aqui do lado do nariz e ela vem até aqui a linha do Isso. cabelo. Então, por esse motivo, te respondendo, não. Com relação a cozinhar no vento, não tem problema. A menos que a tua tintureira também fosse junto. Se eu pudesse levar a deusa, A deusa. eu não teria problema. Aí sim, aí ok. Mas eu sabe que eu fiquei curiosa, porque... A minha sobrancelha? Também. Mas, porque, né, todo mundo lembra, né, dos caras lá no Limite comendo olho de boi. Aí, Criou é- caráter. Olho de cabra, né? Olho de cabra. Aí eu não gosto de Criou caráter da é que galera. ela não gosta nada que explode. Nada. Se ficou Entendi. fatiadinha, que nem tomate de cereja, não compra. A minha é a mesma coisa que o de cabra. Entendi. Tomate, Tomate de cereja só partir do meio. Porque- Nada que explode. Então tá bem. Ó. Exato. Mas vamos assistir o reality, depois a gente comenta Vamos aqui. ver. Vamos, ver. vai voltar a ser pauta aqui. Mas e é isso, né, seguinte, gente? Tá, gente, eu tenho uma notícia muito catastrófica, tão catastrófica quanto um prato de alumínio no micro-ondas. Lá. Que é o seguinte, acabou o Foodcast. Esta Não edição acredito. do Foodcast, calma, não fiquem nervosos, tá? Este Guarda foi o pro- Foodcast 94. Esse foi, dá um tchauzinho breve aí. Tchau, breve. Tchau breve. Tchau breve. Tchau, breve. Um tchau breve. Guarda então essa energia maravilhosa, todos esses. Estudem da maneira como vocês se prepararam para esse, se prepararem para todos os outros. Olha. Estamos de parabéns. Parabéns. Acho que vamos ao 100, ao 100º Acho Foodcast. que vamos. E olha aqui, Daqui- velho. Temos caneca Não, agora. cara. Por que meu choras? senhor, eu Por que assisti- choras, Jô Soares? Passei minha infância Por que choras? assistindo o Jô e era só isso que eu precisava na minha Quero vida. que comentem aí também o que tem dentro da caneca do Diogo Delela. Whisky. Eu não posso falar. O meu tem whisky. Ela tem uma mãe, ela bota só o rabinho do chá pra aí fora fica, aqui. fica colado aqui, eles acham que eu tô tomando chá. mas eu tô Enrola tomando- aqui, ó. Tá tomando garibas. Tô tomando uma vodka russa aqui. que eu tô Isso. tomando.
É o seguinte, gente, daqui 15 dias tem mais jogo na Nazita. Até lá, todo mundo pode deixar amor em forma de likes no @destemperados. Se tiver ódio, guarda pra si, porque o mundo já tá cheio de coisa Tá ruim. cheio. verdade. E Se precisar externalizar, que seja coisa boa, o tá? que fica de ensinamento aqui, Eu a tenho pavor a de prof gente sempre que só dizendo no abre a boca colégio pra isso, falar gente, coisa ruim. não prestou atenção, tá tudo certo. Agora sai com o ensinamento daqui, qual é? Pessoas felizes não enche o saco de Não ninguém. enche o saco de ninguém. E qualquer dica que seja pra melhorar o nosso Foodcast é muito bem-vinda via direct ou qualquer dica que eu tava falando ali, porque eu tava olhando pra Muitas ti, Jorginho. câmeras. É o seguinte, gente, qualquer dica que venha pra melhorar, pra acrescentar e que seja manifestada de forma educada, será muito bem-vinda. Com grosseria, a gente não vai lidar. Isso. E é o seguinte, tá? Um beijo, um queijo, um aperto de mão pra Sucesso. vocês. A gente se vê, se escuta, se beija, se ama muito Agora já no pode. próximo A Foodcast. Lela tá passando rodo, inclusive. Não, cara, já. tudo que eu não Tá, fiz tudo 2 que anos. ela atrás, dois eu anos falei, agora. beijo, gente. Beijo. 15 dias. Tá.